falou em entristecimento, que é mais do sentimento. Em termos de projeto político, a senhora ouve alguma, ou tem ouvido até aqui alguma? Não, isso é um projeto político, uma corrente política, um movimento político. Candidaturas, eu li aqui que tem um projeto de cidadania. Sim. A senhora conhece esse projeto? Conheço. Em que consiste, rapidamente, é só a última pergunta que eu tinha a fazer. Rapidamente, consiste em... houve uma época que foi preciso ter, diante das representatividades que se levantaram, né, no meio político. Então, era representatividade defendendo determinadas liberações no âmbito social que infringia o rito da igreja, o costume da igreja. Citando um exemplo, por exemplo, o casamento homossexual, certo? Nós respeitamos os homossexuais, mas nós temos costumes que respeitam o cunho bíblico, certo? Então, quando começou a surgir essa parte de obrigatoriedade de determinadas instituições religiosas terem que fazer casamentos homossexuais e tal, então se sentiu a necessidade de ter representantes lá também, assim como tem representantes de outras religiões lá, né? Representantes do povo, mas que proferem a fé no Deus, né? Seja ele qual for. Então, era preciso um representante político que representasse o povo, mas que tivesse valores morais e éticos condizentes com a palavra de Deus. Né? Para ter uma voz lá no Congresso, para ter uma voz, seja em que esfera seja municipal, estadual ou federal. Então, daí que surgiu a necessidade de se ter um representante, por conta das prerrogativas de leis que iriam ferir os nossos costumes bíblicos, entende? Então, foi nesse patamar aí que eu tenho conhecimento do surgimento do projeto Cidadania. E a senhora soube se os senhores Giovanni e Sivaldo tomaram parte desse movimento, foram candidatos ou quiseram ser e não conseguiram? Não tenho conhecimento. Se nessa motivação, né, o doutor Juiz já perguntou mais de uma vez, qual a razão dessa ação, dessa insistência em veicular esses fatos supostamente, vamos dizer, agressivos da reputação da igreja? Tem uma conotação política? Tem a ver com esse projeto de cidadania ou com a política no sentido mais amplo? Não? Olha, eu não tenho conhecimento de que eles foram candidatos pelo projeto de cidadania. Eu não tenho conhecimento a respeito disso, certo? O projeto da igreja, né? Não, o projeto de cidadania era um projeto que envolvia pessoas que tinham pretensão para Assembleia de Deus. Sim, porque foram candidatos pessoas que eram membros da Assembleia de Deus, não é? Como, por exemplo, o deputado federal, o pastor Francisco Eurico, não é? Então, vinculados com a visão moral e ética condizente com os nossos costumes, que é a Bíblia Sagrada, certo? Então, assim, o motivo para que essas pessoas estejam... É uma questão meio sem sentido, sem lógica. A Gemima também, a testemunha aqui em audiência, diz que a nossa igreja, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, temendo leis contrárias aos nossos costumes, por exemplo, ela citou casamento de homossexuais, indicou candidatos a ser eleito pelo projeto Cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto Cidadania? Eu não conheço o projeto Cidadania. Eu não vou falar sobre isso porque eu não ouvi a Gemima falar, pode estar sendo tirado do contexto, eu não vou responder. Eu jamais ia fazer uma pergunta que não tivesse no contexto, inclusive aqui diante de Vossa Excelência, o Ministério Público, que a testemunha falou exatamente, pode puxar a gravação que está lá. Ela mencionou que a nossa igreja, temendo leis contrárias aos nossos costumes, instituiu esse projeto de cidadania para eleger políticos. Isso não faz, questionou não faz a veracidade da informação da testemunha. Por esse motivo,
por esse motivo que eu estou, porque a testemunha aqui compromissada, sob o compromisso de dizer a verdade, ela disse isso. A Gemima. A Gemima. Gemima, eu estou falando de Gemima. O projeto de cidadania. Continue. Ele negou o projeto de A testemunha cidadania. já disse que Não, a igreja nunca discriminou ninguém por seu gênero, por sua religião, não. Sobre o projeto de cidadania, o senhor poderia dizer alguma coisa? Não faz parte do processo, os senhores já sabem que eu respondi a isso e já foi solucionado, eu não vou responder. Sabe informar quantos políticos foram eleitos pela igreja, pelo projeto de cidadania dita pela testemunha Gemima? Não tem nada a ver com esse processo, eu não vou responder nada. Tá certo? Tudo bem.